Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Dois longos fios paralelos estão dispostos a uma distância L um do outro e transportam correntes elétricas de mesma intensidade I em sentidos opostos, como ilustra a figura abaixo. Nessa figura, o ponto P é equidistante dos fios. Assim, o gráfico que melhor representa a intensidade do campo magnético resultante B no ponto P em função das abscissas x, em função da abscissa x é... Pois bem, então, pessoal, eu vou desenhar esse esquema, tá? Visto de cima, ok? Bem, vê-se que temos ali a reta das abscissas x, né? Aqui visto de cima, ok, pessoal? E ao lado temos, primeiramente, um fio onde temos um campo magnético saindo. A uma distância L, temos outro fio onde passa uma corrente magnética, uma corrente elétrica que está entrando. Então, uma corrente elétrica saindo I, uma corrente elétrica entrando I. Bem, pela regra da mão direita, pessoal, né? Temos ali o dedão e o restante dos dedos da mão. O que acontece? Aqui é um desenho está bem tosco mesmo, mas é para representar. Ficou o dedão meio pequenininho. Mas bem, o dedão vai representar o sentido da corrente elétrica I, e a direção para onde se fecha os dedos é o sentido de rotação do campo magnético. Então aqui, como está saindo, né, teremos um campo magnético no sentido anti-horário. E, como está a corrente entrando, o dedão aponta para a página, o campo magnético será no sentido anti-horário. Então veja que os dois campos estão com o mesmo sentido, logo eles vão se somando ao longo, em qualquer ponto na real, né? Eles vão se somar sempre. Então, se a gente pegar aqui uma reta onde representa o ponto, onde tem um ponto P equidistante a uma distância x, certo? Então veja que eu vou ter sempre campos, né, campos magnéticos, de certa forma, se somando, dando o resultado sempre, né, uma soma, seja qual lado eu estiver, né? E outro ponto, aqui seria daí no caso contrário, né? Mas bem, a questão pede a intensidade do campo magnético. Mas veja que por simetria, né, a intensidade de um lado será igual à intensidade de outro. Então temos basicamente o que? Uma função par aí. Tá? Isso de conversa. Por ser uma função par, nós já podemos desconsiderar a letra C e a letra D, certo? A função par é aquela que, graficamente, ela tem o mesmo desenho dos dois lados. Tá? Simplificando. Bem, outro ponto. O campo magnético gerado por uma corrente elétrica ela é igual a permeabilidade magnética, μ0, vezes a corrente elétrica, divididos por 2π vezes R. R sendo o quê? A distância do fio, né, o que produz a corrente elétrica, até o ponto P. Que os dois, no caso, são equidistantes, né? Mas bem, o que acontece? À medida que vai aumentando R, diminui-se B e vice-versa. Então, a intensidade do campo magnético ela aumenta conforme diminui a distância entre o ponto P e os fios. Ou seja, o campo magnético ele é máximo no ponto médio entre os dois fios no eixo das ordenadas, ou seja, quando x é igual a zero, né, que tem o valor máximo. Então, o campo magnético é máximo exatamente no ponto médio entre os dois fios. Então, e à medida que vai se afastando, a intensidade vai diminuindo. Então, a gente já descarta a letra D, porque aqui está dando o contrário. À medida que se afasta, aqui está aumentando. Não. Vai bater mais com a letra A. Né? À medida que vai se afastando, o campo vai diminuindo, o campo resultante. Então, ficamos aqui com a letra A.
Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!